8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil, acompanhando agora a entrevista coletiva, pronunciamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos acompanhar. Vamos iniciar fazendo um balanço e, mais uma vez, eu tenho que lamentar a greve desarrazoada que está sendo promovida por alguns. E eu digo desarrazoada porque, manifestamente, é uma greve política. E por que isso? Ora, não tem pauta, não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo. É mais uma vez uma greve. Sou contra privatizações. Ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. Nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então foi um compromisso. Nessas horas você paga a servidão, paga o ônus da sua posição ao longo da campanha. Você se expõe ao debate. E existiam, naquela oportunidade, posições bastante antagônicas, que foram avaliadas pelo eleitor. E essa posição foi a posição vitoriosa. Não aceitar essa posição é não aceitar o resultado das urnas. É não aceitar a opinião diferente. E nós tratamos isso com muita clareza. Nós temos procurado cumprir todos os nossos compromissos de campanha, sabemos que temos aí um caminho longo pela frente, tem muita coisa para ser feita, mas a gente disse que ia aumentar o salário mínimo para um patamar entre R$ 1.500 e R$ 1.600 e aumentamos. Nós dissemos que não reajustaríamos a tarifa do transporte coletivo, do transporte público no primeiro ano de mandato e não aumentamos. Nós dissemos que íamos investir na questão dos programas de profissionalizantes para os jovens, nos programas de estágio, e colocamos o Jovem Aprendiz Paulista, como prometemos na campanha. Nós prometemos um currículo com mais matemática, com mais português, e fizemos isso. Prometemos que íamos fazer um grande programa habitacional, e hoje nós já estamos aí praticamente com 13 mil unidades habitacionais entregues e 106 mil unidades em produção. Nós prometemos trabalhar muito para que a saúde melhorasse, criamos aí a tabela SUS paulista, o incentivo de gestão municipal, vamos terminar o ano com mais de 1 milhão de cirurgias realizadas e sabemos que tem muita coisa para fazer. A gente está procurando seguir aquilo que nós prometemos na campanha. As desestatizações, os estudos para concessões não vão parar. Não adianta fazer greve com esse mote. Eu vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando, porque nós dissemos que faríamos isso. E a operação da Sabesp vai acontecer ano que vem, pode ter certeza disso, e vai ser um grande sucesso. E é o que vai garantir para o Estado de São Paulo universalização do serviço de saneamento, aumento da disponibilidade hídrica, o alcance de pessoas que estão nas áreas rurais, que estão nas áreas regulares consolidadas, despoluição do Tietê. Muito investimento, a gente está falando de quase 70 bilhões de investimentos em saneamento básico no Estado de São Paulo. A gente está falando do estabelecimento de mecanismos financeiros que vão segurar a tarifa. A gente está falando de um modelo que garante, então, essa tarifa mais baixa do que ela é hoje e que vai crescer num patamar muito mais baixo do que o patamar que está posto hoje. E a gente está garantindo o mercado da Sabesp, porque se nós não fizermos isso, a Sabesp vai perder mercado ao longo do tempo. E a gente vem explicando isso em todas as audiências públicas, em todos os fóruns de debate. E esse projeto está sendo discutido com a sociedade, porque já foram inúmeras reuniões com prefeitos, praticamente recebemos aqui todos os prefeitos, reuniões com o parlamento, reunião com o Tribunal de Contas do Estado, reunião com o Tribunal de Contas do município, reunião com os servidores. Então é um processo, audiência pública na Assembleia, audiência pública na Câmara de Vereadores, além das audiências públicas que fazem parte do próprio processo de desestatização. E nada vai ser feito sem muito debate. Agora, tem uma turma que não quer o debate, quer impor a vontade, querem desgastar o governo, desgastar o programa. E no que tentam atingir o governo, atingem em cheio o cidadão. O cidadão que fica sem o serviço de transporte, o cidadão que fica sem o metrô, que fica sem um transporte de massa, que vai chegar no final do dia, vai levar horas depois de um dia exaustivo para chegar em casa, que vai se acotovelar para entrar no ônibus, que vai enfrentar a superlotação. Esse cidadão é que vai sofrer. Isso não é justo, não está certo. Outra coisa que chama atenção é, mais uma vez, a decisão judicial é descumprida. Então você tem uma decisão judicial que estabelece a quantidade de trabalhadores que tem que operar na hora de pico, na hora de vale, e essa decisão judicial
é solenemente ignorada mais uma vez, no caso do metrô. Porque uma coisa que também chama atenção, e é importante que seja dito, e aí depois os presidentes das companhias vão poder falar, a operação da Sabesp hoje está normal. Praticamente nenhuma alteração. Em alguma estação da Sabesp, uma dificuldade para entrar por causa da realização de piquetes. Na maioria das estações, aqueles servidores que estavam escalados para cumprir a determinação judicial estão tendo acesso às instalações, então a Sabesp segue operando normalmente no dia de hoje. A CPTM segue com uma operação quase normal. Então, praticamente todos os servidores que foram escalados para comparecer ao trabalho, compareceram. Nós temos a linha 11 operando, a linha 12 operando, a linha 13 operando, a linha 10 não opera e a linha 7 opera com restrições, então está operando até Caieiras. Depois o Pedro detalha. E o grande problema, e a maior restrição, é de fato o metrô, onde a gente teve a maior adesão à greve. E entenda-se, maior adesão à greve, maior desrespeito também à decisão da Justiça. Então aquilo que a Justiça determinou, solenemente ignorado mais uma vez. Então, quando a gente enfrenta uma situação dessa, a gente busca a tutela do judiciário, a gente busca a proteção do judiciário para que o judiciário dê contornos ao movimento. O judiciário vai estabelecer como esse movimento vai ter que funcionar, que para tudo tem regra, até para greve. Então, quantas pessoas vão ter que trabalhar no horário de pico, no horário de vale, como é que vai se dar a operação, porque a gente está falando de um serviço essencial. E, mais uma vez, a decisão do judiciário é desrespeitada, é ignorada. Bom, se a decisão do judiciário não vale, como é que a gente fica? Como é que faz? Nós escalamos os servidores para cumprir a decisão judicial. Então, ontem a gente soltou um comunicado, nós tivemos aí, como forma de tangibilizar a decisão judicial, a gente enumerou as pessoas que deveriam prestar o serviço nesses horários de pico, nos horários de vale, ou seja, nós escalamos as pessoas para cumprir a determinação judicial e isso não foi suficiente. Obviamente, isso depois do término da greve vai ser apurado, com vistas à aplicação de penalidades, com vista à aplicação de sanção. E a gente vai depois ver quais as sanções que nós vamos aplicar, porque não pode, assim, a gente não pode mais tolerar o desrespeito, a indisciplina. Não pode ser, a empresa paga o salário dessas pessoas em dia, paga os benefícios em dia, não está em falta em nada com elas. Agora, elas, para proteger o seu interesse, resolvem prejudicar o interesse de toda uma população, de toda uma cidade. Tivemos que adiar o Provão Paulista. E o reflexo naqueles jovens que estavam se preparando para fazer a prova no dia de hoje, tiveram a prova adiada, já ficam imersos na incerteza. Primeira vez que a gente vai realizar o Provão Paulista no estado de São Paulo. Praticamente 1 milhão de jovens fazendo prova nos 3 anos. Primeiro ano de ensino médio, segundo ano de ensino médio, terceiro ano de ensino médio. 1.700 jovens que vieram de fora do estado de São Paulo para fazer o Provão Paulista. Se prepararam para fazer esse provão. Mais do que votantes, considerando as 3 assembleias somadas. Porque é interessante, porque a CPTM deliberou uma greve com 25 votantes. 25 votantes definindo a paralisação de uma empresa com 6.700 funcionários. Felizmente, não funcionou, porque a CPTM está funcionando hoje praticamente normal. Na Sabesp, tivemos 140 votantes. De alguns sindicatos e associações, só um sindicato se manifestou pela greve, e com 140 pessoas. 140 pessoas falando por 12 mil. Também não funcionou, porque a Sabesp opera normalmente. E no metrô, 1.254 votantes. Uma diferença de 119 votos para aqueles que não queriam a greve, que entendem que a greve não é o caminho razoável para debater esta questão de concessões, de privatizações. 119 votos apenas de diferença. E essas 1.200 pessoas querem paralisar um serviço de transporte que vai atender mais de 6 milhões de usuários. Então a gente tem que se perguntar até que ponto é razoável isso. Bom, vamos lá. Greve de 24 horas. Como vai ser a próxima? Daqui a 2 semanas, 3 semanas, mês que vem? Todo mês nós vamos ter uma greve do metrô? Qual o limite para isso? Uma greve política, por sindicatos que foram capturados por partidos?
Não tem pauta. Ah, eu sou contra a privatização. Ok. Não há conciliação possível, não há negociação possível com o governo. Porque nós vamos continuar seguindo o programa de governo. Nós vamos continuar estudando concessões. Nós vamos continuar estudando privatizações. Ano que vem, nós vamos fazer a privatização da EMAI. Ano que vem, nós vamos fazer a privatização da Sabesp. Né? E diga-se de passagem, o Estado de São Paulo vai continuar sendo um dos principais acionistas da Sabesp, que é o que vai garantir o cumprimento de todos os investimentos que nós estamos amarrando contratualmente. É o que vai garantir os aportes financeiros que vão segurar a tarifa quando a base de ativos crescer. Um modelo que está muito bem construído e sendo elogiado aonde a gente vai. Basta ver o que aconteceu com as ações da Sabesp nos últimos dias. Isso significa interesse, aprovação no modelo. E essa turma fica, não, sou contra, sou contra, sou contra. Então, lamento dizer, mas nós não vamos deixar de trabalhar. Nós não vamos deixar de cumprir aquilo que nós nos programamos a fazer. Não adianta fazer greve. Não tem o que ser negociado. Não tem o que ser tratado. Não tem acordo. O governo vai continuar fazendo desestatizações e eles vão continuar não concordando. Não concordar é legítimo. Ninguém é obrigado a concordar. Até porque tem um interesse muito próprio e muito corporativo. Um interesse muito particular dessa turma. Não concordar, ok. Agora, esta não é a via adequada para manifestar a discordância. Não é prejudicando o interesse de todo mundo. Não é prejudicando o interesse do cidadão, não é privando o cidadão do direito de ir e vir, não é prejudicando o cidadão que tem que ir para uma entrevista de emprego, não é prejudicando o cidadão que quer acessar uma consulta médica, não é prejudicando o cidadão que precisa ir para a escola, que precisa ir para a faculdade. Não é este o caminho, impondo o sofrimento. Não é o caminho do sofrimento que a gente vai chegar a algum lugar. Então é mais uma vez uma greve, mais um dia de caos, mais um dia de sofrimento, para chegar aonde? Lugar algum. Com que objetivo? Nenhum. E aí se busca desgastar. Desgaste volta. O desgaste, no final das contas, é da sociedade, é do cidadão, que, mais uma vez, é privado de serviço. E aí, eu sou contra a privatização, mas vamos lá. Linha 4 amarela, que é a melhor linha do metrô, hoje está operando normalmente. A linha 5 lilás está operando normalmente. A linha 8, diamante, está operando normalmente. A linha 9, esmeralda, está operando normalmente. As 4 linhas privadas estão operando normalmente. Ora, então, somos contra a privatização, mas na hora que a gente precisa botar o sistema à prova, aquele sistema, aquelas linhas que vão nos garantir a regularidade, a disponibilidade, são justamente as linhas privadas. Mas o que a gente percebe, uma adesão bem menor do que foi a do dia 3 de outubro, as linhas da CPTM estão operando praticamente com a sua capacidade normal, exceção a linha 10 e a linha 7, são sindicatos distintos. Observe, uma das pautas, nós somos contra a concessão da linha 7, e faz parte do trem intercidades, da modelagem do trem intercidades, da ligação Campinas-São Paulo. E aí eu pergunto, será que é justo o cidadão de São Paulo ficar sem o trem intercidades? Nós dissemos na campanha que faríamos o trem intercidades. Quer dizer, não merecemos ter a ligação de passageiros Campinas-São Paulo, é isso? Vamos abandonar este projeto? Claro que não, nós vamos tocar. O leilão está marcado para fevereiro, nós vamos fazer. Tem interessado, tem gente forte estudando. O leilão vai ser um sucesso, vai ser bem sucedido. Esse projeto vai ser posto para frente, vai acontecer. Daqui a alguns anos nós vamos ter o cidadão saindo de Campinas e chegando em São Paulo em 64 minutos. Descomprimindo vias importantes, descomprimindo bandeirantes. São Paulo merece ter o trem intercidades, vai ser o primeiro. Porque depois vai vir um Sorocaba-São Paulo, depois vai vir um São Paulo-São José dos Campos. Nós temos que dar o primeiro passo, e nós vamos dar. Pensando Estado. Porque, por que a gente tem que pensar em Estado? Porque ninguém vai botar 8,5 bi de recurso do Estado para ver algo que vai acontecer vai operar mesmo daqui a 7 anos, daqui a 8 anos. A gente não vai ver, eu não vou ver o trem operando, mas ele vai operar. E a gente tem essa firmeza de propósito, e a gente quer que São Paulo tenha o trem intercidades. É por isso que a gente vai tocar. Por isso que a gente não vai parar. Então não faz sentido questionar a linha 7. Mas nós somos contra os cortes na educação. Que corte? Fala para mim, que corte?
O orçamento de educação no ano que vem é o maior de todos os tempos. O que vai ser empregado na função educação é o maior orçamento da história. Fala para mim qual é o corte. Ah, vamos cortar 9,6 bi do orçamento da educação. Aonde? Quem disse? Falso. Vão tirar dinheiro das universidades. Não, tem recurso vinculado, 9,57% do ICMS. Falso também. Não vai ter creche. Falso. Nós temos a maior programação de construção de creche da história de São Paulo. Nós vamos atender os municípios que hoje não têm creche. Nós temos um plano de primeira infância. Então eles querem impor uma narrativa, sei lá com que objetivo. Não funciona, não vai funcionar. Nós vamos manter a nossa convicção, nós vamos manter a nossa firmeza de propósito, nós vamos seguir em frente, vamos tocar os projetos, vamos continuar avançando como nós dissemos que íamos avançar. Teremos operações que serão muito bem sucedidas. Ano que vem a gente tem trem intercidades, a gente tem Túnel Santos-Guarujá, a gente tem EMAI, a gente tem Sabesp, a gente tem Litoral e vamos continuar tocando. E não adianta ficar parando, privando o cidadão do serviço de transporte, isso não vai resolver nada, isso só prejudica o cidadão de São Paulo. Só prejudica as pessoas que precisam do transporte público. E com que objetivo? Com que objetivo? Porque não tem, você faz uma greve para tentar construir alguma coisa, conciliar alguma coisa, negociar alguma coisa, mediar alguma coisa. O que é possível tirar de uma mediação, de uma conciliação desse caso? Nada, é conjunto vazio. Eles são contra a privatização e nós somos a favor. Este não é o fórum adequado para ter este tipo de debate. Debate de concessão de linhas. De novo, as linhas concedidas são as que estão funcionando hoje, que estão operando. Isso só aumenta a nossa convicção que este é o caminho. Então, o efeito é inverso. Isso nos dá mais força para perseguir esses objetivos. Então, baixa representatividade na deliberação. Você deliberar uma greve com 25 pessoas votando, é surreal. É surreal. Chega a ser um desrespeito. De novo, o desrespeito às decisões judiciais. Quero saber o que dá direito ao sindicato de descumprir decisão judicial. Eu vou ignorar a decisão judicial. Eu vou desrespeitar a justiça. Porque nós respeitamos as decisões judiciais. Se eu não estou satisfeito, eu recorro. É assim que funciona. E isso acontece com alguma frequência. Quantas vezes a gente tem que buscar o judiciário para reparar ou para tentar agravar ou recorrer de uma situação com a qual nós não concordamos? Agora, descumprir, o que dá direito a descumprir? E se todo mundo começar a descumprir a decisão judicial, como é que fica? Não, saiu a decisão justiça? Ignora. Mas eu vou procurar a justiça contra a escala dos servidores, porque eu considero isso atitude antissindical. Peraí, mas aquela mesma justiça que você desrespeitou? Aquela mesma que você ignorou? É essa que você vai procurar? Assim, a gente tem que começar a parar para pensar qual é a sociedade que nós queremos. Se é a sociedade do desrespeito, a sociedade da indisciplina, a sociedade da anarquia, a sociedade da bagunça. Não é essa a sociedade que nós queremos. E nós vamos continuar seguindo o nosso barco, nós vamos continuar seguindo nossos projetos, sem medo, com altivez, com firmeza de propósito. E não é esse tipo de movimento que vai nos parar. Nós vamos continuar tocando o barco, porque é bom para o Estado de São Paulo e nós temos essa convicção. Nós temos essa convicção que nós podemos trazer mais investimento, que nós podemos gerar mais oportunidade, que nós podemos melhorar a qualidade do serviço público, e é isso que nós vamos perseguir. Da mesma forma que nós nos comprometemos a fazer. Bom, eu vou passar aqui para o André Salcedo para ele falar um pouco do cenário Sabesp, depois eu passo aqui para o Pedro falar da CPTM e depois para o Júlio falar do metrô. Obrigado, governador. Continuam nesse momento no Palácio dos Bandeirantes. Acompanhamos a fala do governador, durou aí cerca de 20 minutos o pronunciamento do governador Tarcísio de Freitas. Ao meu lado aqui, Clarissa Oliveira, também acompanhando a fala do governador, que não trouxe grandes mudanças, né, Clarissa? Ele abriu ali o seu pronunciamento falando de uma greve desarrazoada, falou que a greve tem um tom político e, mais uma vez, enfatizando que vai continuar nos estudos de privatização, que essa era uma pauta da campanha dele.
E enfatizou bastante, Clarissa, a situação da Sabesp. Quando a gente olha hoje para o planejamento do Estado de São Paulo, para as pautas que o governador está conseguindo avançar nesse sentido da privatização, da concessão, a Sabesp é o processo mais acelerado? Olha, Carol, o que é mais curioso desse processo todo é que, claro, a Sabesp é prioritária dentro da agenda do governador de São Paulo, mas o que é mais curioso de toda essa polêmica político-eleitoral em cima dessa greve é que ela acaba favorecendo o discurso político dos dois lados. Do lado da esquerda, de setores ali que defendem a candidatura de Guilherme Boulos, por exemplo, valida-se o discurso, já apontado ali nos bastidores por alguns integrantes da campanha que conversaram comigo ontem, por exemplo, de que, na verdade, o governo Tarcísio de Freitas e também o governo de Ricardo Nunes não negociam com os trabalhadores e prejudicam essas categorias, não favorecem o debate e, portanto, a greve acaba sendo inevitável, eu acho, né, no discurso deles. E aí o que a gente vê com muita clareza no discurso do governador Tarcísio de Freitas é que essa greve justamente valida o discurso dele pró-privatizações. E a Sabesp, em especial, era a grande estrela dessa agenda na campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Vamos recapitular um pouquinho, né? Tarcísio de Freitas era uma figura muito pouco conhecida do eleitorado paulista, né? Havia ali, ele não tem um histórico político-eleitoral aqui no estado, ele veio ali, fez uma carreira muito técnica, acabou ali trabalhando na máquina pública em Brasília em um aspecto muito técnico, ele foi um ministro mais técnico e aí ele foi então alçado à condição de candidato pelo então presidente Jair Bolsonaro. É dentro desse contexto, Carol, que vem então essa retórica toda sobre a Sabesp. Então, por um lado, favorece o discurso, por exemplo, de defensores de Guilherme Boulos, que querem fortalecer um pouco a sua ascendência ali sobre a sua base histórica, aquele eleitor mais à esquerda, porque existe a consciência de que Guilherme Boulos, se quiser ganhar uma eleição, vai precisar fazer um movimento mais ao centro lá adiante. E Tarcísio de Freitas, também Ricardo Nunes, que tem um discurso pró-privatizações, acabam validando essa negociação aí, essa articulação para tentar aprovar a Sabesp. E aí chama muito a atenção aquela fala do governador agora, na qual ele diz, isso só aumenta a nossa convicção de que esse é o caminho. Qual caminho ele está falando? As concessões, a privatização, por exemplo, do metrô, uma vez que ele argumenta que essas são as linhas concedidas à iniciativa privada são aquelas que hoje estão garantindo a prestação do serviço ao usuário. Então ele diz, olha, isso é prova de que é o caminho, com o argumento de que a greve paralisa o serviço e prejudica o usuário final. Mas, embora tenha toda essa polêmica, né, Carol, a respeito do tema dessa greve, o fato de se fazer uma manifestação desse formato, dentro desses moldes, com o objetivo de protestar contra a privatização da Sabesp, faz pouco sentido ali do ponto de vista do dia a dia dos trabalhadores, né? Então, ali tem também um reforço para essa agenda do governador de São Paulo, me parece.